importante para nós estarmos conhecendo mais, não é, sobre essa teoria que tem uma proposta de desconstruir as bases pilares do evolucionismo concernente à criação do universo, tá? Ou a teoria de Charles Darwin. Então, no caso, a teoria do design inteligente tem essa proposta, tá? De desconstruir a proposta científica de Darwin. O TDI, como é conhecido, teoria do design inteligente, é uma teoria científica moderna, tá? Ela vai tentar responder essa pergunta científica que até é proibida, e os objetos, mesmo que nada seja conhecido sobre como eles vieram a surgir, ela vai exibir uma característica, ela vai propor que exibem características, tá? Que sinalizam com segurança a ação de cada um como uma causa inteligente. Depois, também na sequência, ela vai propor e postular essa doutrina que para ver que o que um aspecto epistêmico, né, epistemicamente está em jogo, vai se considerar algumas questões como testemunhas oculares, tá? De uma ação e uma intervenção de uma mente inteligente, como por exemplo a construção de um Cristo Redentor, uma imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é fruto do que? De um arquiteto, de um engenheiro, de alguém que teve uma mente inteligente, tá? Isso vai propor quem? O design inteligente. Mas se não houvesse uma evidência direta do design para essa estátua, né? Aplicando esse pensamento a essa estátua, os humanos não existiriam, mas essas terrestres, ao visitarem a Terra, descobrissem a estátua do Cristo Redentor, do jeito em que ela se encontra na forma atual, então chegaria-se a uma conclusão, né, de que eles estão diante da estátua dentro de uma necessidade ou até de um design inteligente, tá? Um outro sim também é que o objeto, nesse caso, ele forneceria uma evidência circunstancial e evidentemente, tá? Seria uma evidência que convenceria do que foi até devido à ação de uma inteligência e não de um vento de erosão ou de um acúmulo lento e gradual de materiais de construção, objetos como, no caso, um design intencional, como o caso de algumas formas de rochas que surgem de forma natural e intencional. Os proponentes do design inteligente, a gente defenderia que são, no caso, sinais rigorosos e científicos de que uma afirmação direta do design inteligente é muito inteligível, ou seja, existem sistemas naturais, que é o que vai defender o design inteligente, que existem sistemas naturais que não podem ser adequadamente explicados em termos de forças naturais não dirigidas e que exibem características que em quaisquer outras circunstâncias nós atribuiríamos à inteligência. Portanto, o design inteligente pode ser definido como uma ciência que estuda os sinais de inteligência, tá? Então, um método de detectar o design existe? Claro que existe. O método que é pensado para detectar o design é o sinal
de que não há uma coisa significada. Então, o design inteligente não presume identificar nem focalizar os propósitos de um designer a coisa significada, mas nos artefatos que resultam dos propósitos de um designer. Então, o sinal, o que o designer tenciona ou propõe a fazer é uma questão interessante e alguém pode até ser capaz de inferir algo sobre os propósitos de um designer a partir dos objetos com design intencional que o designer vai produzir. Tá? Um outro sim também é que as intenções de um designer, até mesmo a sua natureza, ela vai ter uma intervenção do agente pessoal consciente, que é um processo de cunho até aristotélico, tá? Que está fora totalmente do objeto do DI, ou seja, do design inteligente, como programa de pesquisa científica, tá? Então o DI, o design inteligente, ele vai investigar os efeitos da inteligência e não inteligência em si. Na verdade, um dos aspectos mais vigorosos da teoria do design inteligente é que ela distingue o design do propósito do próprio design, tá? Um outro parâmetro, um outro aspecto que pode ser postulado é que o que torna o design inteligente controverso é porque ele vai se propor a encontrar sinais de inteligência na natureza e especificamente em sistemas biológicos. De acordo com até o biólogo evolucionista o Francisco Ayala, tá? O maior feito de Darwin foi demonstrar como que é a complexidade organizada dos organismos poderia ser obtida a partir de uma inteligência que utilizasse o design. Outros sim também pensando é que o próprio design inteligente desafia diretamente o darwinismo e outras abordagens naturalistas quanto à origem e à evolução da vida. Outros sim também é pensarmos que a ideia de que uma inteligência intrínseca ou uma teologia ou uma teleologia inata, ela é expressa através da natureza, tá? E tem uma longa e turbulenta história intelectual que é crida por muitas tradições religiosas e todavia até a principal dificuldade dessa ideia ser postulada desde lá do tempo de Darwin tem sido de descobrir uma formulação conceitualmente poderosa de design que possa avançar a ciência de um modo fértil. Outros sim. O que tem mantido o design fora do circuito científico desde a ascensão do darwinismo tem sido essa falta de métodos precisos para distinguir os objetos que foram inteligentemente causados dos que não foram causados, tá? Outro sim também é que para que o design seja um conceito científico fértil, os cientistas têm de ter certeza de que